A conversa de hoje acontece em um lugar vivo. Estou no meio de uma clínica em pleno funcionamento, os pacientes sendo atendidos e os fisioterapeutas em ação. E isso não é por acaso. Hoje eu vou bater um papo com o fundador da FM Fisioterapia Esportiva, um profissional com quase 30 anos de atuação, sócio fundador da Sonaf e alguém que ajudou a construir o que hoje é uma referência em cuidado, movimento e reabilitação física. Estou aqui com Carlos Forgas, alguém que construiu relações reais com atletas, com clubes e personalidades e conhece muito de fisioterapia esportiva. Mas eu vou logo avisando que a ideia não é uma conversa técnica, é um bate-papo onde eu gostaria de falar sobre visão, negócios, valores e escolhas que realmente sustentam um negócio de saúde ao longo de tanto tempo. Não é toda clínica que tem 30 anos, né? Então fala um pouquinho o que realmente sustenta um negócio na área de saúde por tanto tempo. Bom, obrigado, prazer estar aqui com você hoje. E, como você disse, são pouquíssimas ou raras clínicas, principalmente por um fisioterapeuta, que tem a durabilidade e essa permanência há 30 anos dentro do setor da saúde e da reabilitação. Então, hoje é um orgulho muito grande poder ter construído esses 30 anos de atendimento, de amizade que a gente fez ao longo com tantos profissionais, com pacientes. Então isso daí enche de orgulho realmente, satisfação de que a coisa foi feita de forma correta. Então quando acho que você constrói algo, que você tem um planejamento, e por mais que esse planejamento fuja do controle, porque hoje a FM ela é uma empresa consolidada e é uma empresa de reabilitação que ela faz a diferença no mercado. Então a gente conseguiu ao longo desses 30 anos muito mais do que a gente imaginava. E isso nos inspira a sempre estar buscando o melhor para se manter dentro de um mercado com tanta credibilidade. Porque o mais difícil eu acho que é a manutenção da credibilidade, a manutenção da qualidade no serviço, do atendimento e ser realmente uma das referências dentro da reabilitação, não só em São Paulo, mas conhecida no território brasileiro de forma integral mesmo, né? Carlos, eu entendo que a FM, o que ela tem hoje, o ativo mais valioso da FM hoje é a credibilidade, a reputação, a confiança Exato. que o paciente tem na empresa. Eu quero que você me diga o que faz uma pessoa escolher uma clínica de fisioterapia e confiar nela, sua saúde e o seu corpo. A gente vem de um passado onde você escolhia um profissional principalmente pelo boca a boca, né? Pela credibilidade. Você perguntava para um irmão, para um tio, para um amigo, eu preciso fazer reabilitação porque eu tô com uma dor no joelho, tô com uma artrose, eu não sei aonde. Olha, vai ali porque eu já fiz, a minha irmã já fez, meu pai já fez e é muito boa e realmente os resultados são maravilhosos. Então isso daí hoje é o que dá a sustentação para você poder seguir em frente. Então é a credibilidade, é o trabalho bem feito. Eu falo para a equipe o que o paciente ele veio buscar. O que você vende? O que você vende para um paciente? Eu vendo saúde, eu vendo bem-estar, eu vendo uma qualidade, uma excelência no trabalho. Eu falo, não, você vende o que ele veio buscar. Eu vim buscar futebol. O que você vai fazer de recurso, de técnica, para poder fazer com que ele chegue a jogar futebol, isso é do seu conhecimento, mas você tem que entregar aquilo que ele veio buscar. Não adianta ele vir buscar futebol e você entregar para ele caminhada. Ele não vai estar satisfeito. Então você tem que ser muito claro na hora da abordagem e na hora, entre aspas, da venda e da entrega do produto. Então ele veio buscar qualidade de vida, caminhada, ele quer passear com os netos, ele quer poder ir na praia e curtir com os amigos, mas você tem que entregar realmente aquilo que ele veio buscar. E isso daí você consolida no primeiro contato com o paciente, na avaliação perfeita, no entendimento do que ele pode fazer,
qual é a entrega que ele vai dar para você, porque também isso é um negócio. Ou seja, o diferencial, né, resumindo tudo isso, é o atendimento personalizado. É Exatamente. ter escuta, uma escutativa, entender o paciente, entender o problema do paciente e ter um atendimento individualizado. O que a gente vê aí no mercado, que são clínicas que, mais preocupadas em escalar o negócio, acabam tratando o paciente como mais um número dentro do negócio, né? E eu vejo que esse é o diferencial da FM, um atendimento personalizado, correto? Exato. E esse atendimento no pré-agendamento. Quando o paciente ele agenda com a nossa equipe, geralmente você já recebe o pedido médico, você já recebe os exames. Então, quando você entra na sala de avaliação para poder colher a história, para poder colher o anseio desse paciente, você já tem um estudo prévio de quem é o paciente, da idade, o que ele pratica, quais são os exames, se é um pós-operatório, se não é. Então, você já estuda um roteiro prévio. Quando ele chega, aí sim, você vai fazer a avaliação detalhada. O que eu vejo, às vezes, em alguns locais, e principalmente com clínicas de grande volume, é que o paciente, ele é mais um número. Pega o pedido, já entra e vamos fazer aquela receita de bolo, porque o médico colocou ali até os equipamentos, o que deveria ser feito. Não. A avaliação é o carro-chefe, é o principal do tratamento, porque é na avaliação que você vai entender e você vai traçar um plano de conduta, com início, com meio e com fim. E essa avaliação que vai determinar quanto tempo que você vai precisar e qual é o tempo de disponibilidade que você vai ter desse paciente para você conseguir alcançar esse objetivo. Então, a nossa grande preocupação é realmente a avaliação. É o primeiro atendimento, que ele é fundamental para a gente entender. É o ponto crítico ali, É o ponto crítico. Se você não fizer uma boa avaliação, se você não detectar o problema no início e quais serão as métricas a serem traçadas, aí com certeza a chance de você não chegar ao objetivo final, e tem essa aumenta. questão também de entender qual é o objetivo do paciente, né? Você disse no caso do futebol, o objetivo dele de performance, de atividade, é diferente, por exemplo, de um tenista. Exato. Assim como o objetivo é diferente, o tratamento assim também é, né? Nós, quando montamos a FM há 30 anos atrás, nós saímos da condição normal de um atendimento que antigamente era feito em box, né? Então, o paciente ficava em box, em pequenas baias. Aí você ia lá, fazia só a parte de analgesia, eletroestimulação, calor e, teoricamente, tirava a dor do paciente. Nós tivemos a filosofia do esporte. Então, por isso que foi feita a reabilitação, a fisioterapia esportiva. Pegar esse paciente que é praticante de atividade esportiva e colocar ele dentro de um ambiente esportivo. E colocar dentro do ambiente esportivo é colocar ele dentro da biomecânica do esporte. Então, você tem que entender como é que é o gesto esportivo de um tenista. E dentro de um tenista, quais são as características desse jogador? Porque muda muito. Se é um atleta de muito mais força, de muito mais potência, de um jogo controlado, qual é a mecânica do movimento? Porque você vai detectar, por exemplo, uma dor no cotovelo, que é o cotovelo do tenista, por causa do erro no movimento dele. Às vezes ali numa angulação diferente. Exato. Né? O material que ele está usando não é adequado. A tensão da corda, o peso da raquete, né? Se a tensão da raquete está mais para a cabeça, tudo isso faz parte de você entender a biomecânica e você ajustar isso para que você previna novas lesões. Então, a fisioterapia esportiva, ela vai além de uma reabilitação normal, de realmente tirar a dor. E esse é o tipo de coisa que você não aprendeu num tutorial de internet, né? Não, imagina. Então vamos lá, você me falou uma coisa que é super importante, a atmosfera também, né? Antigamente o tratamento era feito em baias, né? Então era uma atmosfera, imagino eu, mais fria, Sim. Né? Em um ambiente que não era tão colaborativo. Você pode notar que aqui o ambiente é amplo, né? Essa atmosfera ela também ajuda na recuperação, na reabilitação do paciente, né? Tem um efeito psicológico em cima disso. Sim. Que contribui ali para a melhora do paciente, né?
Hoje em dia, é muito fácil você colocar na internet o tratamento ideal, a satisfação de todo mundo, vender um produto de qualidade, só que a prática é diferente, né? Você colocar a mão na massa ali, você realmente entender quais que são os objetivos e você dentro de uma clínica, então você vê aqui, por exemplo, nós temos equipamentos de musculação, nós temos áreas de treinamento funcional, nós temos as macas para poder fazer as terapias manuais e a eletroestimulação, então você tem que reproduzir o ambiente do atleta. O ambiente do atleta, o mais próximo possível, lógico. Você tem uma última etapa que seria a transição para o ambiente realmente esportivo. Então você faz a transição entre a clínica de fisioterapia, o setor de reabilitação e o campo de jogo, ou a quadra esportiva. Então aí você começa a fazer a ligação junto com o profissional da preparação física. Só que dentro da reabilitação, para você poder ter a ideia se ele vai conseguir, se ele está apto a fazer essa transição, você tem que simular o ambiente de trabalho do atleta. E isso daí é prática, é conhecimento, é estudo, é vivência, é errar e aprender, né? O que eu posso melhorar? Nós tínhamos há 30 anos atrás uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, o paciente ficava um mês imobilizado, né? Hoje sai com o joelho todo duro, o cara não estica mais a perna, não caminha. Hoje o paciente ele sai praticamente andando do centro, né, do centro hospitalar. Ou seja, os protocolos também de tratamento sofreram uma atualização. Os protocolos eles vão evoluindo, eles vão atualizando porque a medicina está evoluindo. Estão vindo novos recursos, novas técnicas cirúrgicas e novas técnicas de reabilitação. Então, você entender também como é que o mundo está sendo trabalhado, isso é importante. Por exemplo, nos anos 90, no final dos anos 90, um atleta voltava de uma reconstrução de cruzado anterior com 4, 5, no máximo com 6 meses. Hoje nenhum volta antes de 9 meses. Entendeu? Por que isso? Porque nós vimos com os erros que esses atletas eles estavam tendo novas lesões decorrente desse retorno precoce. Então, a gente também tem que entender a fisiologia. Não é só uma questão ali da regeneração, tem também a memória celular. Exato, né? Você tem, nesse caso, a plastia, a vascularização completa do ligamento. E aí foi vendo que, com o tempo, esses atletas começavam a romper novamente o ligamento. Opa, estamos acelerando demais. Então, a gente também tem que entender que dar 1 ou 2 passos atrás é importante para você ter um sucesso. Ou seja, dar um passinho atrás é importante para você dar um salto para o futuro. Carlos, então, na prática, o que diferencia, né? Na internet a gente tem muita informação, o que é bom, né? Que é a disseminação ali do conhecimento, mas o que diferencia conhecimento de experiência? Olha, Fernando, eu acho que os dois, na verdade, eles têm que andarem juntos, né? Ela pode servir como um assistente, por exemplo? Exato, por exemplo. A base de tudo é o conhecimento, né? É o estudo. Quando você... sou da época quando dava aula na universidade, né? Fui professor durante 15 anos e nós recebíamos muitos jovens que estavam ainda no curso da faculdade para poder fazer estágio, para poder ver, aprender. Então, a primeira coisa que ele vem buscar conosco, o que é? Conhecimento. Então, você tem que encher o profissional de conhecimento. Só que o conhecimento, ele só será válido com o passar do tempo, com experiência. É o que eu falo Conhecimento, nesse caso, eu acho que ele vai servir para criar uma consciência no paciente, porque ele também tem um compromisso com a própria saúde, certo? Exato, correto? Exato. Hoje é muito fácil você pesquisar e entender sobre um assunto. Então, você imagina, por exemplo, há 30 anos atrás, ou há 20 e poucos anos atrás, quando se falava sobre condromalácia patelar. Nossa, que palavrão, hein? Ninguém sabia o que era isso. Hoje, qualquer coisa que você queira, você joga ali na internet, você pesquisa. Vai sair quem que é o especialista, se o tratamento é conservador, se o tratamento é cirúrgico. Então, você entende que hoje a pessoa está muito mais preparada. Então, quando chega alguém para
para nós aqui na avaliação, e aí que vai da experiência. Ele fala, mas eu já pesquisei assim, vocês têm laser aqui? Nossa, me falaram que eletroanalgesia ou eletroacupuntura é fantástico para diminuição da contratura muscular, entendeu? Então, Depende do caso. depende do caso. Aí que vai a sua experiência. Será que isso que o paciente pegou na internet, pegou nas redes sociais, é o melhor para ele? Então, Ou seja, a pessoa ela tem que ter um mínimo de discernimento ali para conseguir avaliar e verificar realmente o que lhe cabe. exatamente, exatamente. E é o profissional que vai conduzir com a experiência dele e tentar não mudar, mas mostrar para o paciente o que é melhor para ele. Porque a saúde, a fisioterapia, a medicina, diferente das disciplinas de exatas e humana, ela não é lógica e única. Ela muda conforme o ser humano, porque o ser humano ele é diferente um de outro. Então, uma dor no seu ombro é diferente da minha dor e é diferente de quem está assistindo aqui. A sensibilidade, a recuperação dessa pessoa, ela é diferente, porque os seres humanos são diferentes. Então, isso daí é da sensibilidade e da experiência. Então é certo dizer que internet, inteligência artificial, nada disso substitui o contato olho no olho. Imagina. Fisioterapia, né, a avaliação do tato ali, o escaneamento, a leitura do paciente, nada disso substitui. Nada. A tecnologia ajudou muito. Auxilia. Muito a nossa evolução. Então hoje você consegue colocar um atleta em campo, em retorno ao esporte, com muito mais segurança de que ele está retornando em condições perfeitas. Você consegue prevenir lesões porque você já conhece a possibilidade daquilo se tornar uma lesão futura, que é o equilíbrio da musculatura, o relaxamento muscular, sabe? O descanso, o sono, a alimentação, a condição que muitas física. vezes não é priorizado, né? É subestimado, né? Então, hoje ajudou muito, mas você tem que ter uma caixa de ferramentas grandes, mas você tem que entender como cada ferramenta ela vai trazer um benefício para você. Como funciona? Como funciona, porque não adianta você ter uma caixa maravilhosa de ferramentas e não souber manuseá-las, né? E sem falar do compromisso que o paciente tem que ter consigo mesmo, né? Com a própria saúde, com a própria recuperação. Muitas vezes ali a clínica, o profissional, ele investe muito no paciente e o próprio paciente, já tô legal, já voltei a andar e abandona o tratamento no meio. Exato. Isso é muito comum, né? É muito comum. Eu sou um deles. Por isso que é aquele... Por isso que eu saio mancando. Por isso que Deixa que eu chuto. Por isso que aquela avaliação inicial ela é importante. Nos Estados Unidos é muito diferente daqui. O conceito de atendimento nos Estados Unidos, eles fazem por blocos. O paciente, ele assina um termo de que ele vai comparecer durante tantas sessões, durante tantos meses, porque lá você não tem um atendimento diário como tem aqui. Você faz uma avaliação, testes, e aí você faz programas de visita. É modular, né? Então. Só que o paciente ele precisa manter aquilo que foi prescrito pelo profissional. E quando ele retornar, ele tem que estar dentro daquele objetivo que foi traçado para ele. Porque depende dele cumprir também aquilo que foi traçado. Então, quando você faz a avaliação, você tem que colocar para o paciente a importância... Dividir a responsabilidade. De um time. Olha, eu vou fazer o meu melhor se nós traçarmos esse plano e você se comprometer a vir aqui, se dedicar a isso, eu tenho certeza que em tanto tempo você vai estar retornando às suas atividades. Só que aqui é um jogo. Existem intercorrências? Lógico que existe. A saúde, a medicina, o corpo, ele varia muito em determinadas situações. Mas a base, ela tem que ser lapidada e ela tem que ser conhecida. Se ele vai voltar com 6 meses, a gente não consegue afirmar, mas ele não vai voltar com 1 ano. Ele pode voltar com 7, com 7,5, com 8, entendeu? Então a gente tem uma ideia hoje do que ele vai atingir se ele realizar realmente um programa
De educação. De educação, de reeducação. 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 E pacientes que vêm aqui, após uma cirurgia, eles voltam melhores do que antes. Porque antes ele vinha, eu jogo bola de final de semana, tal. E aí quando você começa a botar nele a importância da prevenção, da atividade, de 3 vezes por semana ir para academia, fazer as caminhadas, dieta, tudo isso daí, ele fala, pô, eu tô melhor hoje do que quando eu não tinha lesão. Então vamos falar um pouquinho de recovery, né? O atleta que treina muito, mesmo sem ele estar lesionado, é recomendável que ele faça fisioterapia? Olha, o Brasil, ele ainda não tem uma característica de fisioterapia preventiva. O brasileiro, ele não está acostumado com isso, tá? E é uma... Não tem essa cultura. Não né? tem essa cultura. E é uma coisa que a gente vai tentando colocar na cabeça desse paciente. O que acontece? Você tem que preparar o seu corpo para prevenir lesões, tá? Então, quando a gente fala de esporte, você tem 2 ou 3 bases e pilares fundamentais, que é o equilíbrio da musculatura. Então você tem que ter uma musculatura equilibrada. Você tem que ter um conhecimento técnico do esporte que você realiza. Então quanto mais você tiver uma técnica apurada, menor a chance de você Se lesionar. E você tem que ter o seu corpo, de uma forma geral, ele bem estruturado, que é alimentação, o condicionamento físico, Consciência corporal. coordenação motora, o seu peso ideal, tudo isso vai prevenir lesões. A gente só não previne lesões quando você tem o que a gente chama de trauma direto, que é o inevitável do esporte, que é uma sobrecarga, que é um entorse, que é uma queda, que é uma contusão. Agora, as principais lesões que são as músculo-esqueléticas, as músculo-tendíneas, as lesões musculares, as tendinopatias, de forma preventiva, a gente consegue reduzir muito isso daí. Então, voltando à sua pergunta, não só o fisioterapeuta, mas essa parte, ela é feita pelo educador físico, pelo fisiologista, pela nutrição, pelo fisioterapeuta. Então, quando você tem... É um conjunto. Então, são profissionais que trabalham em prol desse indivíduo para que ele tenha uma condição que vai gerar mais prazer, no caso de um atleta amador ou um praticante de atividade esportiva. E aumento de performance. Então o recovery é um método que ele não apenas previne, mas ele também melhora a performance do atleta, certo? Exato. Fui vendo com o tempo que o tempo de recuperação, o tempo de descanso, ele é tão importante como o tempo de treinamento. Então o recovery, ele veio para diminuir um pouco o estresse muscular. Com isso, você melhora a condição desse atleta retornar prevenindo lesões. Por exemplo, se você tem uma musculatura que está muito estressada, um tendão que está muito estressado, se você faz uma boa drenagem, se você melhora a vascularização dessa estrutura, a possibilidade de você ter uma contratura muscular ou uma lesão tendínea diminui. Isso faz com que também o atleta ele entre no seu âmbito, no seu habitat esportivo de forma mais tranquila, melhorando a performance. Porque... E serve para todos, não apenas para atletas profissionais. Não, para todos os praticantes de atividade esportiva. Você vê que hoje com essas competições, beach tênis, tênis... muito comum, né? Crossfit, o cara, sexta, sábado e domingo, tá tendo competição, tá indo pra academia. Putz, às vezes ele vai no domingo naquela obrigação, não, hoje eu preciso ir na academia, hoje eu tenho uma final ali no clube. E não descansa. Então o recovery, ele ajuda a acelerar, entre aspas, o tempo de descanso. Lógico que nada tira o sono, né? Você dá uma desligada, só que a parte muscular, a parte tendínea, articular, ela é muito beneficiada com as ações terapêuticas do recovery. Hoje em dia, a consciência, o cuidado, o autocuidado, né, a preocupação com a saúde, ela está ultrapassando gerações. Né? Eu falo pelo meu próprio pai, com 80 anos nós íamos todos os dias para a academia. E eu vejo que esse público aumentou. A FM tem algo dedicado para esse público? Ah, legal. Então, isso a gente vem acompanhando já há muitos anos, né? Então mudou o perfil, desde os mais jovens aos mais velhos, mais experientes,
estão praticando atividade física, né? Eu tenho, por exemplo, um paciente que há alguns anos atrás, ficou até na minha memória, ele com mais de 80 anos, ele submeteu a uma artroplastia, que é a prótese de joelho, nos 2 joelhos. Ele fez uma, depois no outro ano ele fez outra. Para quê? Para poder jogar tênis. Lógico, qual que é o tênis dele? Um paciente com 83 anos. Ele ia no clube, com os amigos, o bem-estar, jogava o uma lazer. dupla, paradinho. Só que assim, ele fez a cirurgia para poder voltar a fazer aquilo que ele tinha prazer. Então a FM criou um programa FM+. O que é o FM+? É voltado para esse público com maior idade, que ele às vezes tem uma dificuldade em se relacionar até dentro de uma academia. Sabe, a pessoa que ela às vezes sente que é uma besteira, a gente tenta mudar isso, mas que aquele ambiente talvez não seja o propício para ele, com jovens correndo, interação. Então ele precisa de um acompanhamento. Não se sente integrado. Ele precisa de um acompanhamento um pouco mais personalizado e não um acompanhamento apenas de um educador físico que tem uma visão de qualidade de vida, sim, mas de performance, de desenvolvimento. Talvez uma visão de prevenção de lesões. Então, hoje a gente vê nos pacientes de maior idade o risco de queda. Então, pessoas que com 70 anos, 75, 80, 80 mais, joelho que deu uma vacilada. Às vezes uma pequena falseada, ele não tem aquela proteção, aquela resposta de reflexo que um jovem de 30, 40 ou 50 anos tem. E a queda nessa época da vida... Traz prejuízos Traz maiores. porque você tem uma perda de massa óssea, uma diminuição de massa muscular e as lesões são muito graves. Então, quando você tem a visão da reabilitação para essa pessoa com uma visão do esporte, você está trazendo o benefício da prevenção de lesões, a melhora da qualidade de vida, de atividades diárias, até como a facilidade de sentar e levantar de uma cadeira, né? A gente está falando de prevenção, mas sem falar que é nítido, né, que a atividade física em todo momento ela traz um rejuvenescimento. Exato. Né? Tem ali uma regeneração e traz uma energia nova para o corpo. E contribui para o bem-estar, obviamente. Hoje, um dos hormônios mais importantes que tem é a endorfina, né? Então, você liberando a endorfina, o hormônio da felicidade... Você combate o estresse, a depressão, né? Então, você melhora a qualidade de vida. Então, a gente tinha pacientes que eles ficavam em casa. Hoje, com o programa FM+, que você visa apenas para ele uma prevenção de quedas, uma prevenção de lesões e uma conscientização da importância dele se manter ativo, hoje eles estão caminhando, eles estão praticando um tipo de esporte, eles estão... com uma atividade e eles estão se sociabilizando. Entendeu? Exatamente. Você falou uma coisa muito importante para mim. De repente vai ficando mais velhinho ali, a gente vai ficando mais teimoso e a importância de você combater essa mentalidade também é essencial nesse caso, porque o corpo precisa de atividade, o corpo precisa se movimentar, porque tem a regeneração celular, essa regeneração ela traz energia para a célula e a vida é isso, a vida é movimento. A gente sabe que hoje todos os estudos mostram que o grande remédio da humanidade é se manter ativo. Ativo, cabeça e corpo, né? Então, você vê as pessoas com maior energia, longevidade, elas se mantêm ativas na cabeça e elas têm o corpo em atividade, né? Elas diminuem a ingestão de medicamentos, porque o próprio corpo, o próprio cérebro, ele consegue secretar todos os hormônios que são necessários para a longevidade. O nosso corpo é uma farmácia, né? É uma farmácia, todos os químicos são produzidos. E vou muito mais além, né? Quando você também tem atividade, a pessoa está bem com ela mesma, a cabeça está boa, em muitos casos, doenças super complexas, elas são revertidas, né? Com essa fé, né? Com essa positividade,
com essa vontade de viver. A mente, ela conduz o corpo à frente mesmo. Não, e a mente traz a cura. Exato, exato. Se acreditar e focar a mente sã, corpo sã, Tudo né? sã. Vamos que vamos. Eu fico empolgado porque a conversa tá bacana, dá vontade de ficar o dia inteiro aqui, mas o moço aqui precisa trabalhar. E eu não posso deixar de falar o seguinte, a FM não para de crescer e recentemente inaugurou uma unidade no bairro do Brooklyn. Exato. Gostaria que você me falasse um pouquinho dessa unidade. Então, quando abrimos em 96 a unidade em Moema, nós recebíamos pacientes de Alphaville, da Zona Leste, da Zona Norte, só que a vida das pessoas está cada vez mais difícil. São Paulo está cada vez mais complicado você, às vezes, transitar de um bairro vizinho, por exemplo, Moema para o Campo Belo. Nossa, você perde um Brooklyn. tempo... Não, está muito longe. 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, mais 1 hora de físio, eu não posso perder. Então, a FM ela vai expandindo para núcleos próximos... de grandes centros, exato. Né? E a gente sabe que o Brooklyn ali é um polo corporativo, é um polo esportivo. Exato. Como que você pretende se conectar aí com esse público? Como nós temos já a FM aqui no Campo Belo e o Incompany dentro na Faria Lima, nós já temos o boca a boca dos pacientes. E o boca a boca que é outro ativo da empresa, hein? Exato. E nós temos parcerias com alguns planos de saúde muito importantes dentro do cenário brasileiro. As pessoas, às vezes, têm preconceito contra o atendimento ao plano de saúde. Só que todos hoje temos que ter um plano de saúde. E aqui na FM nós tratamos o paciente do plano de saúde com a mesma qualidade e atenção do particular. E nós somos muito felizes com os nossos parceiros dos planos de saúde. E nós vimos também que existe um público e uma necessidade muito grande ali na região do Brooklyn, que é próxima daqui, é cerca de 3 quilômetros, mas a dificuldade faz com que o paciente ele não seja fiel ao tratamento. Então não adianta eu pegar um paciente que está no Brooklyn e ele só consiga vir 1 vez por semana, se o ideal para ele seria 3 vezes por semana. Então nós montamos unidades dentro desse perímetro aqui na Zona Sul, onde a gente consiga atender com a mesma qualidade os nossos pacientes, independente do bairro que ele esteja. Então, a nossa ideia é montar núcleos dentro, primeiro aqui nessa região da Zona Sul, depois talvez expandir para outras regiões, mas que a gente possa dar um excelente atendimento e o mais próximo do corporativo ou da residência desse indivíduo. Pois é, e o público ele não se sente abandonado, porque é mais uma facilidade e um diferencial da clínica que oferece para os pacientes. Ali o bairro, eu sou suspeito para falar, porque eu adorei a estrutura do Brooklyn, pertinho do metrô, perto de terminais de ônibus, próximo ali das Nações Unidas, da Luiz Carlos Berrini, e tem muitas empresas que estão ali na região também. Você não vai ter mais aquela desculpa, eu não tenho tempo para me tratar. Não, é pertinho, você vai a pé ali, as grandes empresas estão, o centro nervoso corporativo está ali naquela região. Exatamente. Então essa desculpa não existe mais. Exatamente, o paciente hoje ele quer a comodidade de poder ir a pé. Né? Então, ele sai um pouquinho, ele ajusta o almoço dele, ele ajusta a entrada dele, ou no final dele, antes de ir para casa para baixar o trânsito, ele vai lá na FM Brooklyn e ele vai ter o mesmo atendimento com a mesma qualidade da FM Campo Belo ou da FM Faria Lima, né? Muito bem. E daqui do Campo Belo também. Exato, exato. Você falou Campo Belo, né? Falei Campo Belo. Tudo bem. São tantas unidades que a gente fica até meio perdido. Carlos, depois de 30 anos, quando você olha para a FM, o que mais te orgulha? Eu acho que é a amizade que você tem. Então, nesses 30 anos, eu não tenho nem ideia da quantidade de profissionais que passaram conosco. E você encontrar esses profissionais ao longo do dia a dia e eles ainda chamarem, ô professor, isso é muito bacana. Você encontrar pacientes que hoje se tornaram amigos, esse é um ativo nenhuma reclamação. Né? Nós não temos vínculos com nenhum médico, mas nós sabemos que todos os médicos têm a FM
como uma casa onde o paciente dele vai ser bem atendido. Porque a gente sabe que tem muitos locais que falam assim, aonde que o médico, quando vai chegar lá no médico, aonde é que você vai fazer fisioterapia? Ah, eu vou fazer na FM. Ah, lá eu confio, lá eu recomendo. Então, depois de 30 anos, você ter Esse feedback, esse reconhecimento dos fisioterapeutas, o agradecimento dos pacientes e dessa parceria com os médicos. E não só isso, né? Nós temos muito educadores físicos que também têm parceria com a gente. Então, isso mostra para você que você fez a coisa certa. E você só está em pé nesses 30 anos porque você teve respeito, você teve trabalho sério, você se uniu a pessoas que tinham o mesmo objetivo, né? Então a equipe, hoje a gente valoriza, eu não sou o chefe aqui, eu sou fisioterapeuta quando eu estou aqui, eu não intervenho em nenhum atendimento que os colegas eles fazem, a gente discute casos, tá? Porque a gente tem que ter o respeito. E isso é refletido para o paciente. Tá? Então, isso que me orgulha bastante. Quando você chega aqui é uma atmosfera acolhedora, super divertida, você esquece das dores e ali você é muito bem tratado e assim, eu percebo que não é só já deu para sentir que não é só profissional. A gente está falando de uma construção de vida, né? Então, exato. Quero te parabenizar, te agradecer. Imagina, obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você. E para você que está no Campo Belo ou no Brooklyn, você já sabe, está procurando um centro de referência, de respeito, de reconhecimento. Para você que se preocupa com a tua saúde e com o teu corpo, já sabe, FM Fisioterapia, não é? Exato. Só siga-nos nas redes sociais, né? Pois é. Ali tem todos os endereços, os contatos, para você poder vir conhecer. A gente gosta muito disso. Vem conhecer primeiro. E tem um vem cafezinho aqui, maravilhoso. toma um café, bate um papo com a gente. Se você quiser, aí a gente vai pensar num plano de tratamento. Mas primeiro vem conhecer a casa, vem conhecer nossos profissionais. E tem avaliação gratuita. Não era para falar, né? Não. Bom, então vem conhecer aqui. A casa está aberta para todo mundo. As portas e as janelas abertas. Exato. Então já sabe, se você gostou, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que precisa saber disso. E aquele cafezinho? Cafezinho aqui de primeira. Vamos lá tomar um café? Eu quero 2. Eu sou guloso.